Olá, esta é a 28ª aula do curso de Lógica de Programação e nesta aula eu vou fazer um exercício junto com vocês, melhorando o exercício desenvolvido na aula 10 e desta vez nós iremos ajudar o professor Daniel a preencher os dados dos alunos, avisando e permitindo que informe o valor novamente caso algum valor informado seja inválido. Para isso, verificaremos se o nome foi preenchido, se a matrícula informada é maior que 0, se o endereço foi preenchido, se a data de nascimento foi preenchido, se a idade é maior ou igual a 10 e se a média escolar do aluno está entre 0 e 10. Já deixei aberto aqui o exercício que nós tínhamos realizado daquela vez. Naquele exercício, nós tínhamos solicitado que fosse informado nome, matrícula, endereço, data de nascimento, idade e média. Para isso, nós tínhamos criado as nossas variáveis nome, matrícula, endereço, data de nascimento, idade e média. Então, a primeira coisa que o algoritmo pediu aqui é que nós fizéssemos uma verificação se o nome foi preenchido. Então, vamos realizar essa verificação. Então, usando a estrutura if, nós iremos fazer essa verificação. Então, assim que o nome do aluno foi preenchido pela pessoa, nós iremos verificar, então, fazer uma verificação. Então, aqui eu vou colocar uma estrutura condicional. Eu vou verificar, então, se nome é diferente. Posso usar tanto esse símbolo como este símbolo. Os dois representam diferente. Então, qualquer um dos dois que eu utilizar é válido. Eu prefiro usar esse aqui. Se nome for diferente de vazio, então foi preenchido. Caso contrário, vai dar uma mensagem. Mas eu quero fazer uma verificação contrária aqui. Se nome for igual a vazio. Então, se o nome for igual a vazio, ele vai retornar verdadeiro. E se ele retornar verdadeiro, eu quero que apareça uma mensagem avisando que o nome é obrigatório. Nome é obrigatório. E depois que aparecer essa mensagem que nome é obrigatório, eu quero permitir que o professor Daniel consiga novamente informar o nome. Então, executando isso aqui, vamos lá, vamos fazer essa execução. Nome, vou dar um Enter sem preencher nada. Nome é obrigatório, informe nome. Agora sim eu vou preencher aqui o nome. Ok. Agora o nome foi preenchido. Então, aqui a gente permitiu que o professor Daniel, caso pressionasse o Enter sem digitar nada acidentalmente, nós damos para ele a mensagem que o nome é obrigatório e solicitamos que ele informe o nome novamente. Então, o que eu quero que vocês observem aqui? Observem que nós realizamos um teste lógico. E o retorno de um teste lógico sempre é um valor lógico. Então, o valor lógico retornado aqui, nesse caso, quando a gente digitou a primeira vez, foi vazio. Então, nome é igual a vazio. Se nome é igual a vazio, então o retorno disso aqui foi verdadeiro. Pois a nossa verificação era se nome era igual a vazio. Como o nome era igual a vazio, então o retorno foi verdadeiro. Por isso, o algoritmo seguiu então esse fluxo aqui até voltar ao fluxo principal. Caso eu tivesse preenchido alguma coisa, por exemplo, a variável nome eu já tivesse digitado João dentro dela. João é igual a vazio? Falso. Então, aí o fluxo seria esse fluxo lógico e eu voltaria para o fluxo principal sem aparecer nada na tela. Continuando aqui, a matrícula do aluno, lá no exercício, fala que
a matrícula tem que ser maior que 0. Se a matrícula informada é maior que 0. Então, vou fazer uma verificação se a matrícula informada é maior que 0. Então, assim que for informado aqui a matrícula, eu vou fazer uma verificação aqui usando então a minha estrutura alternativa aqui, e eu vou verificar então se a matrícula é maior que 0. Então aqui ele vai verificar se a matrícula é maior que 0. Então, caso a matrícula seja maior que 0, ele vai passar e eu não quero que faça nada. Mas caso isso aqui seja falso, matrícula não for maior que 0, então eu quero mostrar uma mensagem aqui. Observa que eu estou utilizando os dois lados aqui, tanto o verdadeiro como o falso, para que vocês aprendam também que não existe, sempre eu tenho que seguir para verdadeiro ou sempre eu tenho que seguir pela alternativa falso. Vai do que eu estiver modelando e da lógica que eu usar. Não existe uma lógica mais correta ou uma menos correta. O que nós temos que verificar é que a lógica ela tem que atender então aos requisitos do meu algoritmo. Então, nesse caso, estou verificando aqui se a matrícula é maior que 0. Então, caso a matrícula seja maior que 0, eu não vou encher o saco do usuário, não vou apresentar nada para ele. Mas caso isso não seja verdade, eu vou apresentar uma mensagem para ele, aqui informando que matrícula deve ser maior que 0. E depois que eu der a mensagem, eu vou permitir então que o usuário ele informe novamente a matrícula. Vamos executar isso aqui só para a gente ver se está certo. Dessa vez vou colocar um nome, matrícula, vou colocar aqui 0. Matrícula deve ser maior que 0, informe a matrícula, 3. Agora sim, eu informei a matrícula e deu tudo certo. A próxima verificação que eles pedem aqui para a gente fazer, se o endereço foi preenchido e se a data de nascimento também foi preenchida. Então aqui eu vou fazer uma verificação, ver se o endereço foi preenchido. Vou usar a mesma ideia que eu fiz anteriormente. Então, aqui fluxo alternativo. Vou verificar se endereço for igual. Vou fazer diferente agora. Se endereço for diferente de vazio, então endereço é diferente de vazio, quer dizer que alguém preencheu alguma coisa. Então, eu não vou encher o saco do usuário, vou deixar passar o algoritmo direto. Caso a matrícula aqui seja igual a vazio, então ele vai aparecer aqui endereço é obrigatório. E eu vou permitir, então, que o endereço seja informado novamente. E aqui a mesma coisa com a matrícula. Matrícula, eu vou fazer uma verificação com a matrícula também. Uma alternativa. Com a matrícula não, desculpa, com a data de nascimento. Então, se data de nascimento for igual a vazio... Agora, olha que eu estou comparando igual a vazio agora. Então, se for igual a vazio, então, vou mostrar aqui. Se é igual a vazio, vou colocar aqui que data... Então, data de nascimento é obrigatória. E eu vou permitir que o meu usuário ele novamente possa informar essa data de nascimento. Lá ele pede que a idade seja maior ou igual a 10. Então, vou verificar aqui se idade... Como ele está pedindo idade maior ou igual a 10, então se idade for maior igual a 10,
eu não vou falar nada, vou deixar o sistema seguir o fluxo. Mas caso isso aqui retorne falso, quer dizer que alguém colocou uma data de nascimento menor que 10. Então, é maior ou idade deve ser maior ou igual a 10 anos e eu vou permitir que seja informado novamente. E aqui para fazer a última verificação aqui é a média escolar do aluno. Então a média ela vai ter que estar entre 0 e 10. Então aqui a gente vai fazer o seguinte, eu vou colocar uma alternativa aqui. E agora, média, ela vai ter que estar entre 0 e 10. Então, eu vou usar aqui um operador lógico também. Então, eu vou fazer a seguinte verificação. Se média for menor que 0 ou média for maior que 10, então, o que seria menor que 0? Menos 1, menos 2, menos 3. O que seria maior que 10? 11, 12, 13 e assim por diante. Então, se média for menor que 0 ou maior que 10, vou colocar aqui a mensagem, então, que a média é inválida. Vou dar uma mensagem para ele, ó, média deve estar entre 0 e 10 e eu vou permitir então que ele informe a média novamente. Então vamos executar nosso algoritmo aqui para ver se deu tudo certo. Primeiro, nome do aluno. Dê um enter sem colocar nada, informe nome. Nome é obrigatório. Então, Eliton. Matrícula do aluno, menos 1. Ó, matrícula deve ser maior que 0. Então, 1. Endereço, deixei vazio. Endereço é obrigatório. Rua 7777. Ok. Informe a data de nascimento. Deixei vazio. Data de nascimento é obrigatório. Então, vou colocar aqui 29/7/88. Ok. Informe a idade. A idade 9 anos. Idade deve ser maior ou igual a 10. Então, eu vou colocar aqui que a idade é 31. Ok. Informe a média escolar. Colocar que a média vai ser 100. Ó, média deve estar entre 0 e 10. Então, eu vou colocar aqui que a média foi 9. E aqui está o meu atestado de declaração aqui. Declaro que o aluno Eliton, vinculado à matrícula tal, e apresentou aqui. Então, nesta aula, nós realizamos a resolução desse exercício, vimos aí a nossa estrutura condicional simples em execução e fizemos, então, o melhoramento de um código realizado lá na aula 10, ajudando agora o professor Daniel a estar preenchendo esses dados desse aluno. Caso ele erre em alguma coisa, nós, então, damos uma condição para ele, avisando do erro e permitindo que ele digite novamente. Obrigado e até a próxima aula.